Ah, não peguei água. Já começou a pegar. Olá, olá, olá. Vamos chegando mais uma vez aqui no canal. E nós vamos conversar hoje sobre nosso verdadeiro eu. Mais uma vez. Só que agora a gente vai aprofundar e vamos entender quem a gente realmente vê. A live de hoje, ela vai falar sobre umas verdades que nós costumamos fugir delas. Nós vamos conversar sobre aquilo que você gosta de esconder, sobre aquilo que você não mostra, sobre aquilo que você sente e não admite. Nós vamos falar da exposição completa do teu lado sombra. O teu lado sombra que muitas vezes você acredita não ter ou não entende. Então, para começar a nossa live de hoje falando do espelho quebrado, nós precisamos de uma forma muito direta. Gratidão quem está curtindo a live, vamos continuando curtindo. Hurt me! Valeu, 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 gratidão. Então, nós falando do espelho quebrado, que é como que nós nos enxergamos perante aos outros. Quando nós estamos falando da nossa própria imagem, o que nós reconhecemos ou não sobre nós. E para isso nós precisamos ter por base a condição mais natural de toda a nossa existência, que é a dualidade de luz e sombra, que naturalmente você vê quando os raios de sol irradiam sobre um prédio e aquele prédio então gera uma sombra. O que quer dizer que, naturalmente, tudo tem um oposto, tudo tem um contrário, tudo tem uma força opositora, inclusive você, inclusive eu. Todos nós temos dentro de nós luz e sombras. Cabe o entendimento disso de uma forma mais abrangente, porque normalmente as pessoas fazem uma grande confusão entre luz como algo bom, do bem, e mal, e sombra como algo ruim, algo mal. E talvez, e apenas talvez, se nós tivermos uma visão católica e cristã sobre essa questão, pode ser que realmente as sombras representem o mal dentro desta visão. Porém, quando nós falamos de psicanálise, psicologia analítica, o mal, ele é uma questão de opinião. E ele é uma questão de quem está no local, na situação. Eu dou um exemplo para vocês bem claro, né? De que as pessoas... Se tem um ditado muito comum por aí, que fala... o crime não compensa. Mas ele não compensa para quem?
Porque até onde eu vejo, nós temos o país governado por criminosos que estão chegando a lugares cada vez mais altos e as suas riquezas estão cada vez maiores. Então o crime não compensa para quem? Eu acredito que ele só não compense para quem é vítima. Mas para quem o executa, aparentemente ele compensa e compensa muito. Muito. Então, pessoal, vamos curtindo aí, vamos curtindo, porque ele vai compensar para aquelas pessoas que estão tirando benefício daquilo. Qualquer outra questão que nós falamos aqui sobre isso, sobre tirar a ideia de que é só mais um trabalho, quando nós tiramos isso da jogada, o que sobra é, naturalmente, o ganho financeiro que cada um tem. Porque, afinal de contas, como eu disse para vocês, o nosso país é governado por criminosos. E eu não estou falando de partido, eu estou falando de todos. Do vereador ao presidente. Criminosos. Que para chegar aonde chegaram, extorquiram, talvez, roubaram, desviaram, fizeram meio de campo, um caixa 2, dinheiro na cueca, o INSS. Nosso país é governado por bandidos, então para quem que o crime não compensa? Tem certeza que não compensa? Aí quando... Opa, peraí. Realmente, o trouxa sou eu que estou tentando fazer tudo bom, tudo certinho, tudo bonitinho. Aí eu digo, eu não sei se é questão de ser trouxa fazer o que é justo, leal e honesto, que não tem nada a ver com bom. Ser bom depende de quem está vendo. Porque se você estiver falando de uma guerra, os dois lados têm objetivos. Os dois lados têm por que lutarem. Todos estão defendendo os seus próprios povos. E eles têm o direito. É quando eu falo, por exemplo, que Davi é o rei Davi da Bíblia, é o maior genocida da história, as pessoas ficam, meu Deus, por quê? Porque não entendem que os povos inimigos de Israel eram povos riquíssimos em cultura, eram povos riquíssimos como país, tinham pessoas, tinham filhos, tinham agricultura, tinham a pecuária da maneira deles, as criações. Eram povos que queriam sobreviver tanto quanto. Porém, Davi, na sua tirania, aniquila os povos ao redor, exceto os grandes, porque com a Babilônia ele nunca se meteu. Mas agora, com as pequenas tribos ao redor de Israel, ele se tornou o maior genocida da história. Só que como nós olhamos para o rei Davi como um homem segundo a grandiosidade de Deus, segundo o coração de Deus, aí ele pode matar. Aí ele pode ser o destruidor de nações. Ele pode ser o cara que aniquila com tudo. Ele pode ser o cara que queima e esfola com requintes de crueldade, como está lá em 1 Crônicas. Está bem falado lá. E quando a gente percebe, peraí, é porque a história é escrita pelos vitoriosos. Então, sempre quem conta a história vai puxar a brasa para o seu assado. É natural. Então, bem e mal são só conceitos ilusórios. O que é bom para você pode ser mal para mim. O que é mal para mim pode ser bom para você. E aqui nós entramos num grande impasse. É bem e mal perante o quê? E aí nós entendemos, não é luz e sombra, não é bem e mal, é luz e sombra. É entendimento e falta de entendimento. É discernimento e compreensão. Você
é uma pessoa extremamente inteligente. É uma pessoa extremamente sábia. Você é uma pessoa extremamente rara no universo. Só que quando você não aceita isso, ou você se torna uma pessoa geralmente insatisfeita. Porque você vai ser aquela pessoa que diz: eu estudei, eu fiz, eu aconteci, e olha lá, o idiota está na minha frente. É isso que acontece. Quando você não assume quem você é perante a tua própria presença, o que isso quer dizer? Você é o que você é. Se você nasceu para brilhar, se você nasceu para ser músico, se você nasceu para ser artista, se você nasceu para ser palhaço, você tem que ser. Você tem que ser. Porque se você não for, você vai ser insatisfeito. Você vai ser uma pessoa triste. Uma pessoa que não prospera. Porque ninguém prospera num trabalho que se sinta infeliz. Mas para isso, para a gente começar então a reescrever isso, eu vou ter que olhar para o espelho. E eu vou ter que reconhecer qual é o meu lado sombra. E para saber o meu lado sombra, a gente precisa trabalhar uma questão que é o entendimento. Teu lado sombra, ele é aquilo que te motiva, mas você não admite. Todas as tuas motivações para as atitudes conscientes, elas passam por uma, eu vou dizer assim, como se fosse uma ponte. Você tem o teu consciente e o teu inconsciente. Para que um alcance o outro, você tem uma ponte, um processo de cruzamento. E geralmente ele é preenchido pela justificativa. Você vai fazer o que o teu motivador está querendo, teu subconsciente. Mas para fazer você usa uma ponte. Eu vou justificar. Eu vou dizer que eu fiz por causa disso ou por causa daquilo. Eu vou me defender da minha posição de escolha. Eu vou fugir da minha posição de quem toma a decisão. E vou começar a colocar a decisão nas costas dos outros. E como é que eu vou fazer isso? E quando que eu estou fazendo isso? Eu não fiz tal coisa por causa do fulano. Eu não fiz tal coisa porque minha mãe disse que. Eu segui isso por causa disso, disso e disso. Esse por causa, isso coloca você em situação de vulnerabilidade, ou pior, lendo friamente, você está tentando ajudar alguém. Você está tentando fazer o bem para alguém. Só que, quando eu pergunto qual é o motivador deste bem que você está tentando fazer, eu quero saber por que você quer fazer o bem. Eu quero literalmente, aí você vai me dizer aí no comentário aqui, você vai dizer: eu quero fazer o bem porque é o certo. Mas o certo para quem e por quê? Por que é o certo? E que bem é esse que você vai fazer? Tem gente que fala que vai fazer o bem ao outro, mas na verdade está fazendo o domínio, o controle, o direcionamento, a manipulação. Eu sei o que é melhor para você. Você deve seguir por tal caminho, porque por tal caminho você tem sucesso. Se você fizer isso aqui vai dar resultado. Faça e você não vai se arrepender. Percebe?
Deu treta aí. Pegou a ideia? Qual é o motivador da tua atitude? Você quer ser boa? Ou você quer o reconhecimento por ser boa? Ou você quer que alguém bata palmas para você? Quantas vezes você fez caridade calada, sem contar nada para ninguém, nenhum comentário? Você é bom, não é? Você não é uma pessoa gentil, honesta, generosa? Você é generosa com quem tem mais do que você? Porque generosidade não olha quem. Você é generosa com quem tem um carro melhor do que o teu? Você é generosa? Boa noite, Marlene. Marcando presença. Pessoal que está curtindo, vai curtindo a live aí. Você é generosa com quem realmente não tem nada a te oferecer? Porque mesmo a sensação de bem-estar é pagamento. Quando você faz o bem a alguém, quando você busca fazer o bem a alguém, a sensação de paz que você pode ter é pagamento. Então, o que você está me dizendo, Alex? O problema não é querer isso. O problema é não admitir e não aceitar a sua própria sombra. Se você quer ser herói, tá tudo bem, você pode ser herói. Mas você saiba que você quer mídia. E que se as pessoas não te aplaudirem, você não vai salvar ninguém. Por quê? Porque todo mundo que faz o que é correto gosta de ser aplaudido. Quer ser visto. Quando um homem te dá um presente, ele espera algo em troca. Quando um homem te faz algum agrado a você de nada, de graça, nunca é de graça. Nada é de graça. Alguma cobrança sempre vem. Às vezes, naturalmente, às vezes de uma forma mais forçada. Ou mais obscura, mais escondida. Mas a realidade é que sim, sempre vai haver uma cobrança. De pelo menos um obrigado. Reconhecimento. Ah, mas eu não quero reconhecimento. Mentira. Mentira. Se você não quer reconhecimento, desculpa, você perdeu o tesão na própria vida. Como assim? Você não faz nada? Se você não quer reconhecimento, é só um processo de defesa para alguém que não faz nada para ser reconhecido. Alguém que não trabalha, alguém que não trata bem, alguém que não é inteligente o suficiente, alguém que não gosta nem de conversar e nem de tratar as pessoas. Todo mundo gosta de validação. Todo mundo gosta de ser respeitado, e aqui eu vou dizer respeitado, porque não é talvez uma das maiores validações que você vai dar a alguém de verdade, é mais do que um elogio, é o tratamento. É o tratamento respeitoso, é o tratamento adequado, é o tratamento de consideração. Como consideração? É o tratamento de você considerar bem alguém. De você dar umas boas respostas e ajuda quando necessário. Entende? Então o respeito é uma ótima forma de você manifestar. E por quê? Porque você também quer. Então você pode respeitar e deve respeitar o do outro, porque de fato você também quer. Eu vejo aqui no TikTok uma galera falando mal uns dos outros. E eu digo, gente, que falta do que fazer. Porque literalmente, eu sei que a galera gosta da fofoca. Eu sei que a galera gosta da encrenca. Eu sei que a galera gosta do pega pra capar. Entendeu? Mas a realidade é que assim, ó, tem muita gente querendo conteúdo maior do que a fofoca. Então é para esses que eu trabalho. Eu venho aqui para largar a minha palavra.
a minha mensagem. Ah, se o fulano faz um vídeo reclamando do que eu falei, tá bom. É direito dele. Ele pode não gostar. O meu vídeo é público. Eu posso não gostar também. Mas se eu gostar, eu deixo. Se eu não gostar, eu deixo também. Por quê? Porque eu não preciso gostar de tudo. Ainda que ele esteja refutando um vídeo meu, vai ter gente que vai concordar comigo que vai ver o vídeo dele. É ganho para todo mundo. Mas aí eu pergunto, qual é a motivação? Qual é a motivação de você gravar o vídeo falando do trabalho de outro? Qual é a tua motivação? A motivação é parecer mais inteligente? A motivação é se sentir mais importante? A motivação é se validar como profissional? Qual é a motivação? Ah, é porque quando você olha para a motivação, você olha para o subconsciente. Você olha para aquilo que não é dito. Você olha para aquilo que é pensado, mas não é assumido. Porque, como eu disse, entre o consciente e o subconsciente haverá uma ponte. A justificativa, aonde eu vou segurar a minha decisão para não ser responsável por ela. E, naturalmente, quando eu faço isso, eu perco o poder sobre ela. O que a gente faz, então? Como é que tu traz isso? Por que tu tá fazendo? Pergunta para ti mesmo. Por que eu vou agir assim? Porque eu tô com raiva. Por que eu tô com raiva? Falamos ontem. Tá lá na live de ontem, né? Ainda não foi postado. Porque hoje nós tivemos um probleminha aqui de internet e... enfim. Tá? Então, qual é a motivação? Eu quero um amor. Qual é a tua motivação para isso? O que tu espera que um amor te traga? O que exatamente você espera deste amor ou neste amor? Qual é a tua motivação para querer um amor? Ou maior, eu quero trabalhar com um determinado assunto. Qual é a tua motivação para trabalhar com isso? Por que tu quer trabalhar com isso? Ah, é porque eu sei que faz dinheiro, que a gente consegue ganhar muito dinheiro com isso. Aí eu te digo, ninguém ganha dinheiro, tá? Ninguém ganha dinheiro. Todo mundo faz dinheiro, vendendo seu tempo de vida para o trabalho. É assim que se faz dinheiro. Você vende vida por dinheiro. E o dinheiro você compra coisas para poder sobreviver. Concorda? Quer dizer, olha o ciclo infernal que a gente vive. Você vende a tua vida para comprar coisas para poder sustentar a tua vida que tu vai vender de novo. Pensou na loucura? E aí, quanto tá valendo a tua vida? Porque qual é a motivação para te aceitar esse trabalho? Necessidade? Porque quando tu tá com necessidade, tu vai comer qualquer coisa, tu vai pegar qualquer coisa e tu vai aceitar qualquer coisa. A necessidade faz com que você não tenha nenhum tipo de padrão ou rigor. Que você simplesmente aceite o que vier para você e deu. Tô errado? Qual é a tua motivação? Não mais do que isso. Aliás, mais do que isso. Vamos lá. Por que você odeia tanto aquela pessoa? Por que você guardou
tanta raiva dela ou tanta mágoa dela a ponto de dizer que você não guarda? Por que você foge do sentimento de ter mágoa? Porque é desconfortável sentir a mágoa. É desconfortável perceber que a tua raiva, na verdade, é a dor não elaborada. É o sofrimento que você não se permitiu chorar porque você quis ser forte. Quando você não se permite chorar, você amarga. E quando você amarga, você cria raiva. E quando você cria raiva, você se isola. Então é o percurso do fim. Ah, mas e como é que faz isso agora? Bom, isso a gente falou ontem, né? Sobre a liberação de emoções. Mas nós estamos falando do teu lado sombra. Por que você odeia aquela pessoa? Porque ela te feriu? Porque ela te traiu? Porque ela te agrediu? Porque ela te mentiu? Por quê? Não, Alex, não tem motivo. Ela não fez nada pra mim, mas eu não consigo ficar com ela. Ui, a energia dela. E às vezes nem é a energia da criatura. Sabe o que é? Por que você odeia ela? Porque ela é mais bonita do que você. Por que você odeia ela? Porque você não tem coragem de se vestir como ela. Por que você odeia ela? Porque ela chama mais atenção do que você. E aí você dói. E aí você joga isso na espiritualidade. É a energia dela. É a energia dela. É a energia dela que é mais intensa do que a tua. E isso te incomoda porque você queria ser como ela, mas você não tem coragem. E aí quando você percebe isso, você transforma a inveja em... Você transforma... Tem alguém que resolveu buzinar até morrer aqui na volta. E isso me incomoda num tanto. TDAH, né? Barulho assim, repetitivo, assim... Tá? Voltando, perdão. A inveja, você transmuta ela em admiração. E sabe qual é a diferença da inveja para admiração? É que a admiração, quando você assume que você admira, você imita. E quando você imita, você começa a se tornar aquilo que você gostaria. Por quê? Porque você tinha inveja, porque você não tinha coragem de ser como ela. Agora que você aceitou que era isso que você queria de verdade, você pode se tornar. Então você para de ser besta e ficar atacando a outra porque é bonita e começa a se cuidar tanto quanto para se sentir bonita também e ter o mesmo resultado que ela. Isso aconteceu comigo, com uma pessoa do meu passado, que eu tive por pouco tempo, inclusive, foi questão de 2 meses de relacionamento. Eu pechei o ex dela, encontrei ele no meu local de trabalho. E me ferveu o sangue. Eu fiquei com uma raiva com a ideia de pensar neles dois e tudo mais, e me veio aquele ciúme doentio dentro de mim. E aí eu olhei para aquilo, eu já estava no meu momento de autoentendimento, de autocompreensão, de autoconhecimento. Eu olhei para mim e perguntei, por quê? Por que eu tô tão enraivado com ele se esse cara nunca me fez nada? Ele nunca me fez nada. Eu não tenho motivo nenhum para odiar ele. Ele é o ex-namorado da minha ficante. Foda-se. E aí quando eu disse, agora eu quero saber, por que ele me incomoda tanto? Por que eu fiquei com tanta raiva e com tanto ciúme? Aí eu disse, Alex, tu precisa admitir. Porque o cara é foda.
O cara é bonitão, malhado, entendeu? 10 anos mais novo do que eu. Lá fui eu e olhei para a situação e disse: é isso, tô com inveja. Tô com inveja da juventude, tô com inveja do corpo, tô com inveja do que ele causa nas mulheres. E aí eu perguntei para mim de novo: e por que eu tô assim? Por que eu estou com inveja dele? Porque a minha autoestima e o meu amor próprio estavam lá no meu pé, de tão baixo que estava. Quer dizer então que o ciúme é o teu lado sombra, expresso, a insegurança. Enquanto você é insegura, você permanece sempre nessa vulnerabilidade. Você nunca muda. Você não cura ciúme. Você cura insegurança. E insegurança você vai curar com amor próprio. Entendendo quem você é, aceitando o teu lado luz, vibrando a tua positividade, sendo aquilo que você nasceu para ser. É isso que acontece. Mas se você não entender que o teu ciúme não é saudável, que a tua tentativa de controlar tudo, a tua ansiedade é uma tentativa de controlar tudo, porque tentando controlar tudo você tenta se manter seguro. Pessoas inseguras são controladoras, vulgo ciumentas. São pessoas que não têm autoconfiança. São pessoas que não têm, que não desenvolveram amor próprio. Por quê? Porque elas se sentem sempre ameaçadas por outras. E por que ela se sente ameaçada? Porque ela não se sente suficiente. Ela nunca se sente o suficiente. Pegou? Então, para a gente poder entender esse trabalho, a gente precisa ser frio e assumir verdades dolorosas na frente do espelho. Você mente? Olha para o espelho e admite isso. Porque aí você tem a condição de não fazer mais. Você trai? Você engana? Olha para o espelho e se chame de... Olha para o espelho e se chame de enganador. Sabe o que isso faz? Faz com que você se reconheça. E quando você deixa de ser enganador, mais pessoas falam com você. A tua vibração energética muda. A tua energia se transforma. Eu vou dizer mais. Eu acredito que no mínimo 90% de todo o ser humano da Terra é frustrado sexualmente. A grande maioria dos seres humanos, porque são tolhidos da sua liberdade por dogmas imorais. Tem pessoas que vivem uma vida inteira sem ter um orgasmo, principalmente mulheres. E sabe o que isso faz na vida delas? Atraso, cansaço, falta de vontade de ter uma vida. Ah, mas por que... Gente,
o saudável da vida é isso. É natural. Comer, dormir, reproduzir e morrer. É o natural da vida. Tá, mas olha só. Então, existe até a questão hormonal que se regula. Mas mais do que isso, pessoas que têm a sua sexualidade bem definida consigo mesmo, a pessoa que sabe o que quer, que sabe o que gosta, que sabe o que faz com vontade, que faz leve, que faz livre, e não se tem pudor, e não tem pudor do que ela faz, ela não se envergonha do que ela faz relacionado à sexualidade dela, ao sexo dela, ela é uma pessoa extremamente atraente. Sabe aquelas pessoas que chegam num lugar e param todo mundo para olhar para ela? Aquele magnetismo que vem de uma forma que ninguém sabe dizer. Geralmente as pessoas chamam de aquela pessoa tem o tchan. Entende? Um tchan. Aquela pessoa tem um tchan. Eu não sei o que, mas ela tem um... Como é que é? Borogodó. Lembra da palavra borogodó? Ela tem um temperinho ali que ninguém entende. Aí, por que ela tem aquele temperinho? Porque energeticamente a energia da sexualidade dela está mais ativa do que a tua. Então ela chama a atenção. As pessoas olham para ela. Ela se torna atraente, magnética. Ah, porque ela é... Ah, então as... As moças do job. Todas elas têm uma sexualidade aflorada. É necessário. Elas acabam exercitando isso muitas vezes na própria atuação. Porque é tudo atuação, a gente sabe. Mas elas exercitam isso. E o que isso faz nos homens? Mulher não fala que homem gosta de mulher. Vocês mesmas mulheres não falam isso? Que o homem gosta da... Não é? Por quê? E quando nós estamos falando... Aí é que tá. E é por isso que ele trai a santinha. Porque os homens ainda não se deram conta disso também. São burros para um caramba. Entende? Mas o que acontece? Todos eles olham para as mulheres que são livres em sua sexualidade. Aquelas que gostam, que fazem porque gostam, assumem que gostam. E quando elas estão em um relacionamento, elas atacam o cara. Eu falo das mulheres carnívoras. Se a mulher é carnívora, pode ter certeza que tem 30 caras correndo atrás dela. E só um tá pegando. Por quê? Porque como ela tem 30, ela escolhe aquele que é melhor. Ela não fica com os 30. Até porque não é qualquer um que vai dar conta de uma mulher dessa. Uma mulher que vive por conta própria, a sua própria sexualidade, ela vive completamente atraente. E o homem também. Também. Ah, mas por que tem tanto homem assim? Porque tem muito homem retraído. Existe muito mais homens bi no mundo do que vocês imaginam. Só que a maioria deles não se assumem. E normalmente esses homens que ficam desse jeito, eles acabam sendo aqueles cara que a mulher casa, mas nem sabe por que casou. Sabe, aquela coisa pesada, aqueles casamentos arrastados, tipo assim, são mais amigos do que casal, sabe? Tipo assim, o cara não tem uma pegada de tapa na bunda, não tem aquela coisa mais, né, puxão de cabelo, aquela não rola. Entende? Por quê? Porque ele não tá dentro da liberdade sexual dele. Então existem muitas pessoas assim.
E o que que acontece? Quando você se liberta sexualmente, quando você assume o que você é sexualmente, você bomba energeticamente a atratividade e o magnetismo, a alquimia das sombras. Mas se você não assumir as tuas verdades, duras verdades para você mesmo, como a gente falou ontem a gente falou só da raiva. Só da raiva. Mas são todos os sentimentos. E aí, é difícil. É difícil olhar para você e admitir que você tá com ciúme, porque ela é muito mais bonita do que você. Só que aí você pensa, mas peraí, por que eu acho ela mais bonita do que eu? Ah, é porque eu não me cuido tanto quanto ela. É porque ela tá indo na academia. É porque ela faz a maquiagem. É porque ela faz dieta. Ela tá se produzindo, ela tá se cuidando. Eu não tô. Aí eu olho pra ela e fico bravo por causa da conquista dela. Mas peraí, foi ela que conquistou? Então quer dizer que se eu olhar pra ela e dizer assim, não, mas eu consigo também. Eu consigo também. Ela conquistou, deve ser legal. Sabe o que acontece? Quando tu conseguir, tu olha, e é bem interessante entre isso, os vitoriosos se respeitam. Os vitoriosos se respeitam. Quando você chega em um determinado ponto e você olha para o lado, o outro chegou no mesmo ponto que você se cumprimentam, olha para o lado e cada um segue a sua. O que eu quero dizer com isso? Só quem fica entre guerras, quem fica travando guerra um com o outro são os miseráveis. Só quem fica arrumando picuinha de fofoca, intriga, destruiçãozinha, coisinha nesse sentido, fofoquinha, desfazer do trabalhinho do coleguinha, entendeu? Ficar de implicânciazinha. Só quem faz isso é quem é medíocre. Entende? Aqueles que baixam a cabeça para trabalhar e lutar e conquistar, quando eles conquistam e eles se encontram aqui em cima, eles se apertam a mão, se cumprimentam e seguem em frente. Porque se reconhecem. E por que se reconhecem? Porque aprenderam a dominar as suas sombras. Aprenderam a entender quando era inveja. Tem até o filme do Superman, agora eu lembrei. Que o Lex Luthor, nesse último filme do Superman, o Lex Luthor fala com todas as letras. Com todas as letras. Eu lembro que eu peguei aquela cena assim, eu disse, cara, isso? Ele fala, assim, o Superman chega lá dentro na cena final chamando ele de invejoso. Você é um invejoso, Lex Luthor, não sei o que, parará, parará. E o Lex, é claro que é inveja. Eu sei. Eu conheço esse sentimento. E essa inveja foi que me deu forças para mostrar para você, para te combater, para lutar contigo. Só que a inveja ela é tóxica. Porque ela consome quem sente. Mas quando você aceita que você está com inveja, você reconhece o valor do outro. E quando você reconhece o valor do outro, você entende o porquê que você não tem aquele valor. O que faltava no Lex Luthor que sobrava no Superman? Coração. O Lex era o cara frio, que só queria poder e dinheiro, soberania. Enquanto o Superman queria salvar e aplauso, porque todo herói quer aplauso. Ele queria salvar a população e ganhar aplauso. Não é isso? Como que isso se sucedeu no filme, então? Como que isso se sucede depois? Se o Lex tivesse admirado o Superman, porque é as duas energias, inveja e admiração, as duas. Só que a admiração você não aceita a grandiosidade do outro. Na admiração, você reconhece, aceita e integra. Você aprende quando você admira outro. Você cresce quando você admira o outro. Quando você olha para o cara e diz assim, cara, sensacional teu trabalho, você aprende com ele. Você adquire com ele. Ao invés de você ficar querendo provar que ele está errado, procura entender onde é que ele está certo. Porque aí você cresce. Enquanto o Lex queria provar que o coração do Superman não era tão grande assim. E fracassou miseravelmente. Por quê?
Porque o invejoso não entende que quem está em cima porque merece. Doa nele ou não. Doa nele ou não. Ah, mas não é assim porque tem um monte de safado mais esperto do que você. Tem um monte de safado bem de vida mesmo. Porque são mais inteligentes, mais astutos do que você. Porque você, ao invés de ser inteligente e astuto e estudar e fazer o que eles fazem, você prefere ficar reclamando. Ou quem sabe você encontrar o teu jeito de fazer isso acontecer. Você prefere ficar reclamando. A tua sombra, a vítima. Eu justifico o meu fracasso em cima dos outros. E quando você justifica o teu fracasso em cima dos outros, você é sempre vulnerável, você nunca toma atitude. Você nunca escolhe nada. Por quê? Porque é confortável e você tem em quem botar a culpa. Só que quando você bota a culpa no outro, nada se resolve. Quando você se culpa, quando você se autorresponsabiliza, a culpa é minha, eu resolvo. Você vai lá e toma uma atitude, muda e a coisa anda. Mas para isso você tem que criar vergonha na cara e dizer. Literalmente, criar vergonha na cara e dizer: quem tem que mudar sou eu. Quem precisa fazer diferente sou eu. Quem tem que agir diferente sou eu. Ninguém vai se importar com o que está dando errado na minha vida. Ninguém. Ai, porque o fulano me fez mal. O problema é teu, querido. Se vira com fulano, eu não tenho nada a ver com isso. Tô errado? Aí você vai pro outro. É os vampiros, né? É os vampiros astral. É a galera que fica... Ai, mas o meu marido não me trata bem. Mas também tu chega em casa, tu tá só com... Só falta quebrar a vassoura nas costas dele. Ah, mas não é bem assim, porque não sei o quê. Ah, mas a minha mulher... O meu marido não me trata bem. Tá bom, acontece. Mas será que você está tratando ele bem? Ah, mas a minha esposa não me trata bem. Pois é, será que você está tratando ela bem? Será que você está respeitando? Será que você está fazendo aquilo que é positivo? Porque falar que o outro está fazendo e que o outro é culpado pela tua condição não ajuda em nada. Se o outro é culpado porque você está pobre, então você vai morrer pobre, porque ele nunca vai ser o culpado pela tua riqueza. Se ele é o culpado pela tua pobreza, ele nunca vai ser o culpado pela tua riqueza. Então, ou você assume o papel de que quem tem que ficar rico é você, ou você vai morrer esperando. Entende? Responsabilidade. Responsabilidade. Você sendo responsável por você mesmo. Olhando para a tua falha, olhando para o teu negativo no sentido sombra. Aquilo que você sente. Nomeando e reestruturando. Quando você entende, nossa, eu tô aí com raiva. É raiva. É raiva, eu tô com muita raiva. E agora, o que eu faço? Libera. A gente aprendeu ontem o porquê. Nas lives que estão lá no YouTube, tem todas as lives aqui. Nós estamos numa sequência de 7 lives. Hoje é a quinta live. Falta amanhã e depois no domingo a gente finaliza a sequência. Tá? São 7 lives de autoconhecimento, abertura de mente, entendimento de emoções e principalmente a alquimia das sombras, que é o processo de individuação, que é o processo de integração da tua alma. Parar de fingir que você é um santinho e entender quem você realmente é. O que você realmente causa nas pessoas. É complicado, o evangélico é complicado na hora da mudança. Beleza? Aqui nós falamos de autoconhecimento e autorresponsabilidade. Pessoal, então, hoje eu fico por aqui.
tá? As lives estão todas lá no YouTube. Vocês podem chegar, assistir todas as anteriores. Amanhã essa aqui também vai estar lá completinha, tá? Falando de alquimia das sombras, falando então dos processos de autorresponsabilidade, tomar as rédeas da sua vida nas suas mãos e como fazer isso, beleza? Gratidão pelos presentes, que agora eu preciso cumprir um compromisso e nos falamos então. Hasta luego!